16 de fevereiro de 2022, Indaial, Santa Catarina. Jennifer Lorraine pensava no seu futuro. Ela já se via como lutadora profissional de jiu-jitsu, se via na faculdade de engenharia. Aquele ano prometia um futuro feliz. Jennifer só não imaginava que em alguns minutos o homem que via como um pai seria, na verdade, a sua morte. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Então, você venha comigo até o final dessa história um pouco diferente do que nós já fizemos. Mas antes de mais nada, quero agradecer a minha amiga Jaqueline Guerreiro. Um beijo para ela, que ela me contou que nesse microfone novo aqui, tinha uns adesivinhos para tirar. Não sei se vocês viram os outros, ficava parecendo um broche. Então, obrigado, Jaqueline, por você ter me mostrado que tinha lá os adesivinhos pretos. Então, um beijo para você. Então, esse caso aqui que a gente vai conversar agora é um caso diferente de todas as histórias pelas quais a gente já passou. Quando você tem elementos já que parecem que vão antevendo, vão avisando o crime que vai vir por aí. Esse daqui me lembrou bastante, inclusive agradecendo a pessoa que me mandou durante uma live, mandou um chat falando desse caso, eu não conhecia. E eu fui pesquisar, fui ler os autos e me deparei com essa sensação, com esse cenário. Um cenário que a Rosângela Monteiro já contou pra gente, que uma boa parte dos homens que matam as mulheres, muitos deles não têm histórico, não tem cara, não tem antecedente, não tem um pré-aviso. Eu nunca tinha feito, eu sempre me perguntava, como assim, do nada, de um segundo para outro, a pessoa se torna um matador de uma mulher e muitas vezes de pessoas que diziam amar. E este é um caso desse. É um caso muito triste de uma moça muito feliz que foi morta por uma pessoa de quem ela gostava muito, que era o seu padrasto. E que eu assistia às audiências durante o julgamento, que estão gravadas, e eu me emocionei muito com a mãe da Jennifer, vou pegar o nome inteiro dela aqui, que é a 15 anos, meu Deus do céu. O nome dela é Jennifer Lorraine Stepanhac da Silva, e a mãe dela, Franciele, durante o júri, que me tocou muito a forma que ela ia e voltava, porque é tudo muito recente na vida dessa mulher. E ela faz uma pergunta, como que eu conto para minha outra filha que ficou viva, que ela é a filha do assassino da irmã dela. E ela também faz a mãe da Jennifer, a Franciele, ela fala algo que me tocou também profundamente, como que ela faz agora para continuar. É a filha dela, a segunda filha dela que ficou viva, de menina, criança, não tem nem 8 anos, como que ela faz para continuar cuidando da filha do homem que matou a filha mais velha dela. Devem ser tantas emoções, deve ser uma montanha-russa de muitas histórias. Mas antes de tudo, vamos falar da coisa boa sempre, que é a nossa querida Insider. Sou eu aqui um declarado louco por Insider, porque eu sou um louco pelo conforto da Insider, que esse é o tema que eles estão trazendo para esse momento novembro, Black Friday, que nós temos sempre, que a gente espera com aqueles bons descontos. E agora, dá uma olhada também nas underwears, elas são muito legais, são bem legais mesmo, elas têm a mesma tecnologia das roupas todas que a gente usa, do conforto, da transpiração e tudo mais. Isso serve também para as underwears todas, tem para homem, para mulher. Eu estou com esta polo, que eu amo as polos da Insider, esta é a vinho, peço mais cores, tem a verde, tem a preta, eu quero cinza, eu quero azul, eu quero branca, eu quero todas as cores que vocês tiverem. Eu adorei essa modelagem da polo deles também, vale muito a pena, porque eles trabalham naquilo que a gente gosta, né? Gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar, que é sempre bem importante. Lembrando que você usando o cupom BETOBF, Beto, B de Black, F de Friday, BETOBF, tudo junto, você tem 15% de desconto. Fica de olho, olha as outras promoções, que tudo pode se somar 40% de desconto, que é um descontão com roupas muito boas, com qualidade, com tudo aquilo que a gente precisa, com roupa para a gente poder ir para festa, para academia, para o dia a dia, para viajar, para ficar em casa. Roupa boa a gente usa o tempo inteiro e a Insider é para ficar
o dia inteiro mesmo com ela. Então, usando o Beto BF, você tem esse desconto. Tem aqui também no descritivo do canal, no descritivo do vídeo, você tem o link direto para já garantir a sua oferta aqui com Beto BF para 15% agora aqui no nosso novembro de 2024. Você pode estar assistindo isso daqui em 3010, corre que com certeza a Insider está aí e deve estar com mais coisa legal ainda. Eu com certeza em 3010 não estarei, mas a Insider vai estar porque coisa boa é para sempre. Não que não seja coisa boa, mas é que a gente tem limite porque a gente é ser humano. E como seres humanos a gente tem todas essas equações de emoções e tudo mais. Vamos conhecer um pouco da principal personalidade e personagem dessa história, que se interliga com todas as outras, já que é mais um crime familiar triste. A Jennifer, não tem muita coisa, tá vendo? Porque eu fiquei lendo todas as coisas, vendo todos os depoimentos e tudo mais. A Jennifer Lorraine Espanhac da Silva, ela tinha 15 anos. Quando tudo acontece no dia 16 de fevereiro de 2022, lá em Indaial, em Santa Catarina. A Jennifer era uma garota muito amada pela mãe, muito amada pelo pai. Mãe, a Franciele, o pai, eu não sei o nome dele, mas a mãe e o pai da Jennifer foram casados durante 12 anos. O que está passando? Vai pegar bandido. Isso é o que era? Polícia ou ambulância? Ambulância, então vai salvar. A ambulância passa e vai. A ambulância é super importante. Aqui é Amazonas com muitos hospitais, então, que eles salvem todo mundo. Tem a nossa prioridade, a gente para tudo para a ambulância passar. Mas a Jennifer vem de uma família, ela parece ser uma história, por isso que ela é tão estranha, de pessoas simples, pessoas batalhadoras, mas que tinham uma base de emoções, uma base de amor, uma base de uma boa relação familiar. Nada ali era fora do comum de todos nós comuns. A mãe e o pai da Jennifer viveram 12 anos casados, se separaram, o casamento acabou, mas a relação entre eles não, eles continuaram tendo uma boa relação civilizada, até em função da filha. O pai era um pai presente com a Jennifer, amava muito a Jennifer, estava sempre na possibilidade. Elas moravam em Indaial, Santa Catarina, o pai muda para o Paraná. A Franciele, professora, e a Jennifer crescendo nesse ambiente, nessa tranquilidade de uma vida que, a partir de agora, ela teria pai e mãe em locais diferentes, mas sendo amada da mesma maneira. A Franciele, que é a mãe da Jennifer, vem a reencontrar um aluno que tinha sido aluno dela nas mídias sociais, e os dois passam a ter uma relação. A Jennifer tendo pouco mais de tempo que o novo namorado dela, que é o Rogério Pereira Correia. O Rogério, ele é um rapaz que vem do Pará, ele foi abandonado pela mãe aos 5, 7 anos de idade, depois ele lá no Pará, ele tentou reencontrar a mãe aos 13, não conseguiu, e ele é trazido para Santa Catarina por um amigo da família para ele começar a ter uma nova vida mais possível, com um outro tipo de estrutura familiar. Ele vai, então, faz essa viagem longa do Pará para Santa Catarina e se estabelece ali neste novo estado, onde ele possivelmente tenha tido aula, inclusive, com a Franciele. Mas, como professor e aluno, nada aconteceu, a vida seguiu, ele se tornou um homem, ela se encontrou com ele pelas mídias sociais e ali se começou uma nova relação, já mais de homem e mulher. Problema nenhum, conheço várias pessoas que casaram com seus professores anos depois. Isso não é um problema, isso não é uma coisa de, oh meu Deus, que coisa absurda. Isso não, tiremos né? Não tem problema nenhum. Só que, um ponto interessante, que já é importante lá para frente do que vai acontecer, quando a Franciele encontra o Rodrigo Pereira Correia, ela tinha acabado de separar do marido dela. Tá? E eles engatam ali um namoro, não engatam já um casamento, apesar de já o Rodrigo já estar frequentando a casa dela e tudo mais, mas elas estavam ali no namoro. Relações longas que são rompidas, é natural que você tente recordar é viver, não é? A Franciele, até em função da filha dela, da Jennifer, ela e o ex-marido, agora ex-marido, tentam reatar para voltar a ter uma família completa, até para a menina, para a filha poder crescer com pai e mãe presentes.
A Franciele pede desculpa para o Rodrigo, fala: Rodrigo, tá tudo muito bom, mas um beijinho para você agora, eu vou lá tentar com o meu ex-marido. Uma coisa de uma semana, ela vai para o Paraná, não se adapta, era realmente o fim do casamento, não era uma coisa nem que ela e nem que o ex-marido mais quisesse, o ex-marido queria se manter ex-marido e ela queria se manter ex-mulher. Ela retorna para Santa Catarina e encontra e conversa com o Rodrigo. Ali eles reatam e se juntam e passam a ter, inclusive, uma união estável a partir de então. Eles ficam nessa boa união durante 7 anos. Então, se você olhar em 2022, que é onde tudo acontece, em fevereiro de 2022, eles estavam completando 7 anos de relação. Então, você vai jogar aí 7 anos para trás, a gente vai estar batendo o quê? Em 2015. Não é isso, Aroí? 2015. Então, em 2015, eles engatam essa relação. A Jennifer era pequena, porque se ela morre com 15 anos em 2022, 7 anos atrás, ela tinha, sei lá, 6, 7 anos. O que foi uma coisa importantíssima, porque o Rodrigo passa a agir com a Jennifer como um pai, mas um homem que gostava muito de ter a Jennifer como filha, apesar do Rodrigo ser até novo, bastante novo. Rodrigo, Franciele e Jennifer se estabelecem como uma família, e o pai da Jennifer, vivendo no Paraná, sendo o pai da filha dele, tendo uma relação civilizada com a mãe em função da filha, e se estabeleceu ali aquele momento. Só que isso marcou o Rodrigo, isso a gente vai descobrir lá na frente quando aconteceu o crime. Porque o Rodrigo, ele tem um tipo de personalidade que eu sempre fico um pouco assim, ele é um tipo de pessoa que não fala. Isso é colocado em todas as pessoas que falaram sobre ele durante o julgamento, ou então depois, durante o processo todo. O Rodrigo é um tipo de homem mais calado, um homem mais contido. Um homem que veio, não teve seus problemas lá com a sua mãe, mudou de estado com uma família que não era família dele, era um amigo da família dele. Um homem que teve que se estabelecer logo de criança a sobreviver dentro das emoções todas que lhe foram cortadas porque ele não teve uma mãe presente, não teve um pai presente. Então ele tinha ali as suas falanges internas, os seus Grand Canyons abertos que você precisava fechar, e você só fecha com terapia. Ele mesmo, durante o julgamento, fala que muitas pessoas diziam para ele fazer terapia e ele não foi. É o que eu faço, gente, terapia. Terapia, se fosse obrigatório, por lei, salvaria a sociedade, mas não é assim. Ele cresceu, ele construiu uma couraça e ele foi inclusive fazer jiu-jitsu, o que é muito legal porque é uma arte marcial, é um esporte, é uma forma de você juntar espírito e corpo de uma vez, criar um equilíbrio, também é muito bom. E ele era excelente em jiu-jitsu, tanto que ele já era faixa preta de jiu-jitsu. E ele dava aula, inclusive, de jiu-jitsu para comunidades carentes e tudo mais. Ele tinha uma boa forma de se construir através também do esporte. O Rodrigo, então, ele começa a ser, logo muito cedo, uma estrutura da família, principalmente também na parte financeira. Ele virou, vamos dizer, entre muitas aspas, o homem da casa, porque a Franciele também trabalhava, ela era professora. Mas ele começou, logo entrando na fase adulta, ele já se depara em ser pai de uma criança, que não é dele, mas ele adota emocionalmente a Jennifer, marido da Franciele, começa a trabalhar em 2 empregos. Ele fazia uma jornada de trabalho, eu acho que, assim, eu entendo todo mundo, mas assim, é uma questão assim, até que ponto o corpo, a mente e a alma aguentam. Ele acordava às 4 horas da manhã, ia trabalhar para o primeiro emprego, voltava às 2 da tarde, às 5 horas ele já ia para o segundo emprego e voltava do segundo emprego dele a 11, meia-noite. Ele trabalhava numa indústria de alguma coisa e no final do dia ele ia para a pizzaria de um parente dele para para trabalhar lá como pizzaiolo, alguma coisa do gênero. E uma coisa já colocada, inclusive por pessoas ali durante o júri, eles eram uma família, a Jennifer, o Rodrigo e a Franciele, muito ligados, muito grudados. Inclusive porque vai chegar a nova parte desta família fazendo uma ligação total, que é a filha entre o Rodrigo e a Franciele. A menina não tem 5, 6 anos
em 2022. Hoje deve ter 7 anos, porque a gente está em 2024 agora. Você pode estar assistindo isso em algum momento depois. Mas o Rodrigo, então, ele vira um pai muito novo, casado muito novo, com uma enteada e com uma filha agora. Então, ele com 2 empregos, acordando às 4 horas da manhã, voltando para casa às 2, acordando, indo às 5 horas para outro emprego, voltando às 11. Muitas vezes, a Franciele ia buscar o Rodrigo junto com as 2 filhas, já começo de madrugada. Eu, quando ouvi isso, falei, nossa, mas tirar a criança da cama, né, uma coisa... Porque já era um hábito da família eles fazerem tudo muito juntos, porque eles gostavam de estarem sempre juntos. É o movimento deles. Não sou pedagogo, quem disse pode ou não, não sou eu. Mas esse eu estou trazendo para você o cenário de como era aquele local. Eles moravam num apartamento alugado, onde a dona do apartamento morava embaixo ou do lado, e eles tinham uma boa relação com a dona do apartamento, inclusive a Jennifer. Ela era muito amiga da filha da dona do apartamento, então ali viviam todos muito bem, todos ali muito tranquilos. Até que, numa relação já de 7 anos, não se sabe porque eles não entram tão a ferro e fogo durante o julgamento, não são feitas perguntas que eu gostaria de fazer, que seria do âmago, do interno da relação, porque a morte da Jennifer ela é tão brutal que eu fico me perguntando que momento que isso foi construído dentro de uma família que parecia tão normal. O Rodrigo, como eu estava falando, ele tem uma personalidade calada. Ele não fala, ele não se expressa, ele guarda para si. Eu tenho medo de gente assim, porque quando explode é uma explosão nuclear. Também não gosto de gente ficar gritando, porque aí já mostra até onde pode chegar. A conversa é necessária para as pessoas poderem ir a um denominador comum, até mesmo para se você olhar dentro de uma relação e falar assim, acabou. Mas o Rodrigo, ele o tempo inteiro se fala que ele tinha uma excelente relação com a Jennifer, uma excelente relação com a Franciele e uma excelente relação com a filha dele. Ao ponto de ele e a Jennifer, a enteada dele, crescerem como pai e filha. Ele fala muitas vezes, eu amo a Jennifer como uma filha. E a Jennifer falava para as pessoas do quanto ela gostava do padrasto como um pai. Inclusive, lembra que eu te falei que o Rodrigo ele era lutador de jiu-jitsu? Quando ele está dentro dessas escolas de bairro, de comunidade ali para fazer uma ação social, a Jennifer pequenininha vê aquilo e ela se interessa. E o Rodrigo vê que ela tem talento. A Jennifer, aos 15 anos, por conta de ter visto no Rodrigo uma projeção esportista, de esporte, ela se torna, aos 15 anos, ela é a campeã na idade dela de Santa Catarina de Jiu-Jitsu. Ela se focou e ela queria ser uma lutadora do UFC. O sonho da Jennifer era se tornar engenheira e lutadora de UFC nos Estados Unidos. Ela queria mudar para os Estados Unidos e virar lutadora de jiu-jitsu de campeonato de UFC. E ela falava, inclusive, para o padrasto dela, para o Rodrigo, que vai vir a ser o seu assassino, ela dizia para ele, eu quero te levar junto para você ser o meu Jansei, não sei como é que fala, que é o mestre. Para ser o meu mestre de esporte ali, você vai ser o meu mentor quando eu estiver ali no UFC, o meu mentor do jiu-jitsu. Então, para você ver como a Jennifer confiava e gostava e se sentia à vontade com o Rodrigo, e como o Rodrigo via na Jennifer realmente parte de uma família. Por isso que esse crime é tão estranho, porque toda vez que se pergunta do passado, o Rodrigo não tem antecedente criminal, o Rodrigo não tem um momento que alguém virou e falou, um dia eu vi ele brigando, um dia eu vi ele não sei o que lá, ele não tem. Isso é categórico, todas as pessoas falam que ele tinha uma excelente relação com a enteada, que a enteada gostava muito dele. A Jennifer chegava a esperar o Rodrigo voltar do trabalho para eles almoçarem juntos às 2 horas da tarde. A Jennifer tinha acabado, ela era uma aluna nota 10, ela só tirava 10 e 9,5, e ela tinha acabado de passar uma dessas escolas federais, uma coisa assim, para fazer o 2º grau. Ela era uma pessoa que estava se preparando para brilhar muito no mundo, porque ela era uma garota que não deixava de aproveitar as oportunidades que a vida lhe dava.
E em função, inclusive, de ela ter uma boa estabilidade emocional e uma boa estabilidade familiar. Ela tinha um pai que amava demais ela tinha uma mãe que amava demais ela tinha um padrasto que amava demais ela, e ela tinha uma irmã que amava demais ela, e ela amava todo mundo. Existia uma base de amor naquele lugar. Por isso que eu não consigo entender como é que esse homem vai virar o assassino dessa história. E como que a Jennifer vai se tornar uma vítima tão destruída nisso tudo. Mas eles vão nessa toada, 7 anos de relacionamento entre Franciele e Rodrigo, nasce a segunda filha da Franciele, a primeira filha do Rodrigo, mas a segunda dele também, porque ele via a Jennifer como filha, a Jennifer recebendo uma irmã, e tá tudo bem, mas nem tá tudo tão bem assim. Por quê? Exatamente pelo Rodrigo ser calado, e ele estava num processo, segundo inclusive a própria Franciele diz durante o julgamento, de cansaço e de estresse, por conta de estar com uma sobrecarga de trabalho, ele tinha um ciúmes muito focado na história. Ele tinha um ciúmes. Aí você começa a saber que tem algumas coisas. Ele tinha um ciúmes que era o pai da Jennifer, o ex-marido da Franciele. Principalmente porque um dia, lá atrás, quando eles estavam começando, como eu contei, ela deixa o Rodrigo de stand-by e vai tentar voltar o casamento. Ela não quer mais e retorna para o Rodrigo. Aquilo o Rodrigo parece nunca ter esquecido, nunca ter questionado, nunca ter conversado, nunca ter resolvido. Porque o Rodrigo começa a se calar cada vez mais, principalmente já chegando próximo a fevereiro de 2022. E tem um ponto interessante. A Jennifer estava fazendo 15 anos, ela tinha feito 15 anos de idade. Se ele tinha toda essa adoração a Jennifer como filha e via no pai dela um competidor pela mulher e pela filha, os ciúmes por aquele homem, o olhar por aquele homem, ele via naquele o cara que poderia destruir tudo aquilo que ele estava construindo. Ele tinha, o Rodrigo, aquela coisa de trabalhar, conseguir o dinheiro e te dar, e mostrar o seguinte, olha, estou fazendo isso por você. Quando a Jennifer passa nessa federal, ele faz ela comprar os melhores materiais. E ele não é só... é um componente óbvio nessa, de mostrar, olha como eu te amo e olha como eu sou bom para você. Existe, nessa hora, um pouco de, vou aqui manter o meu espaço para que esse pai não chegue perto. Durante o julgamento, inclusive, se pergunta se ele tinha tantos ciúmes do pai da Jennifer, por que ele não matou o pai da Jennifer ao invés da Jennifer? E ele responde, porque ele não estava lá. Então você percebe que existe ali um componente muito forte, que é esse passado da esposa dele, que ele não consegue entender que existiu. Isso, pelo amor de Deus, gente, as pessoas têm passado. O importante é você estar no presente e no futuro. O passado passou... olha, numa boa, mas discutir com o passado, combater passado e entrar em embate com... não existe, porque você não vai conseguir. O que passou, o que foi vivido, vivido está. Você não consegue ir lá e tirar o outro. O importante numa relação é você ser o presente e o futuro. Agora tem gente que fica tão tarado no que o outro viveu que deixa de viver. Eu não consigo, eu nunca consigo. Eu não olho pelo retrovisor, eu tenho essa mania, eu vou dar uma coisa de mim aqui. Eu não olho pelo retrovisor. Não adianta. Eu só revisito o passado que me interessa. O passado que não tem está guardado. Não vou abrir caixa, não vou para porão, eu só vou para cima. E isso não acontece ali no Rodrigo. Ele ficou durante todo esse tempo guardando essa mágoa. Devia estar ouvindo muita música de mágoa, em cima de uma figura que nem em Santa Catarina morava, que morava no Paraná. Para você ter uma ideia, o pai da Jennifer não via a Jennifer por conta da distância, se falavam sempre, mas não via. Fazia 1 ano por conta da distância, mas eles se falavam, ele pagava lá as contas dele e tal. Até que a Jennifer faz 15 anos. E o pai dá para a Jennifer uma viagem para Bombinhas. Eu anotei, porque no Instagram da Jennifer, inclusive, estão as últimas fotos dela dessa viagem, que é no começo de fevereiro. Ela chega a colocar uma foto, ela morre no dia 16 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro, ela chega a postar uma foto falando assim, esqueci dessas, e marca Bombinhas, Santa Catarina. Sendo que ela também estava no dia 4 de fevereiro, lá nessa praia. Eu me pergunto, ela ainda estava em Bombinhas
2 dias antes da morte dela, com o pai, ou ela fez tipo um TBT e resolveu colocar mais essas fotos. Porque é indiscutível que essa viagem, essa chegada do pai para a festa para o aniversário de 15 anos da menina, onde ele está dando todo o aparato para ela viver agora a vida nova dela na escola. O pai chega com uma viagem para a praia, ele viu aquilo como competição. A Jennifer morre no dia 16 de fevereiro de 2022, numa quarta-feira. No domingo, existe uma discussão, uma conversa, horas é dito como se fosse uma conversa, horas como se fosse discussão, entre a Franciele, entre a mãe da Jennifer e o Rodrigo. O teor dessa conversa é tentado tirar, se tenta tirar dele durante o depoimento, ou ele não entendeu a pergunta, ou ele foge para a tangente. A Franciele é um pouco mais direta. A Franciele disse que ela estava percebendo ele muito calado. E ela questiona isso nele. O que está acontecendo com você? Sabe aquela coisa? Quando uma pessoa, ela não diz, mas as atitudes dizem tudo. E você quer, na verdade, resolver. O que é a sensação que eu tenho é que a Franciele foi ter uma DR com ele do tipo, cara, o que está acontecendo? Você não está feliz comigo? O fato de ela ser mais velha, ele diz até, perguntam para ele, mas o fato de ela ser mais velha era um problema para você? Ele falou, para mim não, para ela era. Ele diz até, ele fala assim, ela dizia muito assim, eu sou mais velha, você tem que falar você tem que fazer o que eu falo. Mas eu não sei se isso era de brincadeira que ela dizia, sabe? Uma coisa assim, olha, eu sou mais velha aqui, me respeita. Mas o fato é que no domingo, a Franciele tenta ter essa DR com ele porque percebe que ele está estranho. Ele está estranho numa equação, não se vai para trás. E é isso que eu achei uma pena, porque assim, existe uma viagem da Jennifer com o pai em função do aniversário de 15 anos dela. Ela vai para a praia. Parece até que tem uma conversa dele falando da praia e a Franciele fala, não, depois a gente um dia aluga uma casa na praia e vamos nós também para a praia. Gente, que barulho é esse? Essa hora, tô gravando já tarde da noite para não pegar barulho. Coisa chata. Espero que não esteja indo aí com vocês, peço desculpa se estiver. Mas a Franciele, então vamos voltar, porque às vezes esses barulhos me tiram o meu raciocínio. A Franciele, ela então, chama ele para DR. Ela percebe que ele está estranho no domingo, ou seja, ele está estranho antes. Para ela chegar no domingo e falar o que está acontecendo, é porque você já percebe há alguns dias que não está legal alguma coisa. A Jennifer tinha ido viajar com o pai dela, que é aquele ser máximo, o símbolo do passado e dos ciúmes do Rodrigo. É mais ou menos a Isabela Nardoni na vida da Ana Carolina Jatobá, que é aquilo que eu digo. A Isabela era o passado do Alexandre andando e falando. E a cara da mãe da Isabela ainda, né? Então, para Ana Carolina Jatobá, era aquele passadinho ali que devia parar de andar. No caso do Rodrigo, o marido, o ex-marido da Franciele, era tudo aquilo que ele não viveu. Ele não via na Jennifer, até então, a iconização do passado da Franciele, mas ele sabia que aquele homem existia. E a Jennifer tinha ido viajar com o pai. Chega 2, 3 dias antes. Eu queria saber, quando a Jennifer foi viajar, o Rodrigo já ficou diferente? O Rodrigo tentou que a Jennifer não fosse viajar. O Rodrigo ficou enciumado de a filha dele, a enteada, mas a filha dele estar indo ao encontro do homem que realmente é o pai dela, em todos os sentidos, biológico e também emocional, porque ela amava demais aquele pai, segundo a mãe. O quanto que a Jennifer já crescendo com 15 anos, e o pai, e ela vai ficando mais independente, podendo ir para o Paraná e ver mais o pai e se distanciar daquela casa, colocaria em risco para o Rodrigo toda aquela relação que ele tinha estabelecido entre ele e ela como pai e filho. E também o medo de a mulher dele olhar de volta para o passado e falar, o passado está melhor do que o presente. É a cabeça de cada um, por isso que terapia tem que ser feita. O fato é que o Rodrigo se cala ainda mais. Nesse domingo, a Franciele questiona o Rodrigo e pergunta para ele, você não está feliz? E ele fala, não, só estou muito cansado, estou trabalhando muito. Ela fala, então, você quer se separar? Claro que você não chega para a pessoa e fala se você quer se separar, se você não tiver a sensação de que a pessoa quer se separar. Então você percebe, nesses pequenos momentos, que você tem... Eu vou colocar os depoimentos do julgamento aqui para vocês verem também
Mas você tem pequenos momentos ali, você percebe que, assim, apesar de que, quando perguntado, o Rodrigo era opressor? Não. O Rodrigo era agressivo? Não. O Rodrigo gostava de todo mundo? Gostava. Todo mundo gostava do Rodrigo? Todo mundo gostava. A família tinha algum problema? Não. A família era abusada? Não. Alguém abusava de alguém? Não. Mas não existia toda essa felicidade como se imaginava. Não é? Tanto que vai culminar numa morte. No domingo, então, segundo levantado pelo Ministério Público e pelas todas as investigações e tudo mais, ali no domingo começa o tic-tac, o relógio, o cronômetro da morte da Jennifer. Ou da morte da Franciele, ou da morte de alguém, alguém morreria. Ali no domingo começa, segundo tudo que está no processo, o Rodrigo diz que não, que ele não premeditou nada, que nada foi pensado, nada foi. Mas o desenho da morte que vou te contar agora pede um pouco de premeditação. No domingo, o Rodrigo deve ter se decidido, porque ele escreve, ele manda, ele fala, inclusive ele fala no domingo para Franciele assim: você ainda vai chorar igual criança. E ela fala: eu entendi que é porque ele ia se separar de mim, né? Porque assim, ele não fala, mas quando fala, solta essas frases enigmáticas, assim. Ele escreve depois, que ele vai escrever umas coisas. Ele escreve, por exemplo, ele fala assim: vocês, eu nunca te perdoei pela traição. Ele estava na cabeça dele que a mãe da Jennifer estava traindo ele com o pai da Jennifer. Ele estava com isso. E quando algumas pessoas também colocam na cabeça certas coisas, você não tira, por mais que não seja verdade. E ele diz assim: vocês sempre me viram como lixo. Ele tem muita mágoa. E ele joga isso depois nesses textos que eu vou contar. Mas no domingo, então, ele liga o relógio dele, o tic-tac dele de assassino. Só vai acontecer na quarta-feira. Eu fico me perguntando o que ele ficou pensando e decidindo até a quarta. O que acontece? Domingo, então, segunda-feira chega. Terça-feira, ele chega, ele fica um dia absolutamente normal, segundo a Franciele, ele janta. Ele pede para colocar o despertador dele às 4 horas da manhã, que ele acordava todo dia às 4 horas da manhã, ela faz isso. Ela continua ali com as filhas dela na sala, ele vai dormir, todo mundo vai dormir. Na quarta-feira de manhã, era o primeiro dia de aula da Franciele. Ela estava voltando, inclusive. Segundo ela disse, era o primeiro dia, era quarta-feira, mas de repente as aulas dela começavam na quarta-feira. Ela então acorda mais cedo ainda, o Rodrigo já teria saído para o trabalho. A Jennifer faz a marmita da mãe, entrega a marmita da mãe, elas conversam, se dão um beijo. Parece que, inclusive, é por isso que é descoberto o corpo da Jennifer tão rápido, porque a Jennifer realmente tinha uma excelente relação e elas se falavam bastante durante o dia. Que é o que vai despertar na Franciele lá no final, no meio do dia, falar: cadê, o que aconteceu que a Jennifer não me ligou até agora? Então a Jennifer se despede da mãe e a mãe ainda fala para ela assim: minha filha, vai dormir mais um pouco, aproveita, porque suas aulas começam em março, ela tinha passado o Natal da Federal, começa em março e vai ser período integral, você vai ter que acordar mais cedo, então aproveita e dorme. A Jennifer parece que falou: tá bom, vou dar uma deitada, alguma coisa. A Franciele pega a filha menor, deixa a menina na creche e segue para sua escola. Até a Franciele, durante o depoimento, chora muito, minha filha chegou a pedir: mãe, por que eu não vou lá ver você dando aula? Ela falou: não, vai dormir. E a Franciele vai dar aula. No meio disso tudo, o Rodrigo volta. Ele só voltaria às 2 da tarde, mas ele retorna para a casa dele às 7h30. Eu me pergunto se ele não viu a Franciele indo embora. Ninguém perguntou isso para ele. Por quê? Ela sai e ele volta. Ele vem depois com papo que ele tinha tomado uns goró lá de maracujá, de bebida alcoólica, isso, aquilo, por conta do que vai acontecer agora. Porque existe uma crueldade em tudo que vai vir. A Franciele vai embora, a Jennifer volta para o quarto dela e o Rodrigo volta. Vamos lembrar que a Jennifer está com zero medo do Rodrigo, é o pai dela. É o cara com quem ela treina jiu-jitsu. É o cara que ela quer levar para os Estados Unidos quando ela for fazer o UFC para ser o mestre dela. É o cara que ela chama de pai também. É o cara com quem ela tem uma excelente relação. É o cara com quem ela não tem medo de nada. Ele chega.
Quando ele chega, ele diz depois que eles começaram a discutir sobre o quê, eu perguntaria. Ninguém perguntou isso, mas vocês discutiram sobre o quê, meu filho? Ele fala que eles começaram a discutir e que ele deu um primeiro soco nela, ela tentou furar o olho dele, porque vamos lembrar que ela luta jiu-jitsu. Ali eu não sei se é para dizer que aquelas coisas que tem qualificadoras, que por motivo não sei das quantas que impediu a defesa, aquelas coisas todas. Até a própria mãe da Jennifer fala. Jennifer não era páreo para o Rodrigo já era faixa preta, ela ainda estava no crescente. Ele era bem mais forte que ela. Ele começa a discutir, ela ainda tentou tal. Segundo o que eu vi no processo, ela não tem nem tempo disso, porque ele já chega agredindo ela. Não tem agressão sexual, não existe nada disso, não tem nenhuma coisa de ele via a Jennifer como mulher, isso não existe nesse caso. Mas ele já chega agredindo a Jennifer. Ele diz que não deu mata-leão. Segundo o processo está escrito, ele deu um mata-leão nela. O que mostra o seguinte, ele foi em fases de morte, porque depois ele primeiro agride, dá um mata-leão nela, e ele pega um fio de celular e termina a asfixia por si só. Você percebe que ele teve tempos, etapas e fases para parar. Ele voltar para casa. Então ele queria a Jennifer, porque ele sabia que a Franciele tinha saído com a filha dele. Perguntaram até para ele, se a sua filha estivesse lá, você teria matado? Ele diz, não, gente, a vida não tem realidade paralela. Esse tipo de pergunta, o cara vai responder o que foi melhor para ele. Não existe, eu não sei por que pergunta essas coisas, mas tudo bem. Perguntar. Eu não perguntaria, eu perguntaria assim, por que você escolheu a Jennifer? Por que você volta sabendo que só tem a Jennifer ali? Você sabe a dinâmica da casa. Você está dentro dela há 7 anos, você participa de tudo. Você sabe que a menina vai voltar só a estudar em março, que a tua mulher está certa, você sabe tudo. Você escolheu quarta-feira, inclusive, porque na quarta começava o trabalho da sua esposa. Por que você não matou na segunda? Por que você não matou no domingo? Porque você queria a Jennifer. Você queria estar sozinho com ela. Porque a Jennifer era a iconização máxima do passado da sua esposa. E é esse tipo de embate que eu não vi no julgamento, uma pena, gostaria muito de ter podido entrevistar ali, ter feito perguntas se eu fosse jurado. Mas daí o caso ele diz que ele não fez isso, não deu mata-leão, não deu porque ele está querendo dizer que ele estava, ele diz assim, que ele deu uma coisa na cabeça dele, que ele estava indo trabalhar e ele pegou e ele começou a pensar que ele foi abandonado pela mãe, que ela estava traindo ele, que a Franciele estava traindo ele com o ex-marido, e deu um tilt na cabeça dele, ele pegou a bicicleta dele, virou, voltou e foi lá e matou a Jennifer. Não. E que foi sem que ele se perdeu, que ele não sabe, ele não sabe dizer porque a motivação ele não diz claramente aqui como eu estou dizendo, que é porque a Jennifer é a materialização máxima do passado daquela mulher que ele acha que está traindo ele com o ex-marido. Então agora eu mato aquela menina que um dia ligou vocês. E assim eu mato o teu passado inteiro. E assim eu te faço chorar, né? E assim eu me vingo de todos os lados. Daquele que me fez de corno, na minha cabeça, e daquela que está me corneando, na minha cabeça. Então ele tem ele não gruda toda essa história, mas é essa história que se acontece ali. Ele chega na casa e tem aí um componente pior e mais perverso ainda. Os vizinhos ouvem móveis arrastando. Até a vizinha diz o seguinte, que como a Jennifer e a mãe faziam a faxina da própria casa, era comum às vezes ter um arrastamento de móveis. Ela tinha entendido o que seria aquilo. Uma outra vizinha ouve um barulho maior de móveis, que deve ter sido na hora que ele vai em cima da Jennifer, a Jennifer tenta e caiu um rack, alguma coisa, caiu um móvel e virou. O fato é que essa menina fica deitada no corredor e ele se deita ao lado dela, e ao lado dela fica até a tarde. Diz ele que como ele tinha tomado os goró de maracujá, era tipo uma caipirinha de maracujá, não sei o que é aquilo ali, é um negócio aí, ele dormiu. Não é que ele ficou do lado dela, olhando o seu monumento da tristeza, né? Ou a sua iconicidade máxima da maldade. Ele não ficou olhando a morte que ele construiu. Ele não ficou vendo o corpo daquela menina que ele jurava amar como filha e até se regurgitando de alguma maneira por ter conseguido
fazer com que aquele passado na vida daquela mulher nunca mais existisse. Não, é porque ele dormiu. Porque ele bebeu e dormiu. A mãe da Jennifer, desculpa, eu estou com uma tosse seca, São Paulo está me deixando tosse seca de novo. Perdão. A mãe da Jennifer, a Franciele, nisso tudo, já chegou à tarde, já está assim, depois do almoço, ela percebe que a Jennifer não liga, e ela liga. Gente, essa mulher liga 5 vezes para a filha. Esse homem vê esse celular tocando, a mãe tentando falar com a filha. Olha que maldade. Aí a mãe não consegue falar com a filha, liga para... Lembra que eu te falei que a dona do apartamento que elas alugavam mora embaixo ou do lado, e inclusive a Jennifer era amiga da filha da dona do apartamento? A Franciele liga para essa menina, para essa filha, essa amiga dela, e pede, por favor, vê se a Jennifer, ela não está me atendendo, estou achando estranho. E ela tinha o hábito de dormir à tarde, segundo a Franciele, o que não deixou ela tão apavorada, porque como ela estudava de manhã antes, ela tinha o hábito de dar uma dormida à tarde. Como ela estava de férias, ela achou estranho. A menina falou, não estou em casa, quem vai? A mãe dessa menina, a dona do apartamento, vai e olha pela janela. E pela janela ela vê, ou a menina vê, a filha dela, vê um pé. E ela fala, acho que a Jennifer está passando mal, porque ela está caída no corredor. A mãe, essa vizinha, então vai até a casa da Jennifer, bate na porta e quem abre é o Rodrigo. E diz que ela está dormindo. Falou, mas eu vi no pé não, dá uma desconversada. Ela então liga para, a Franciele liga, e ela fala, olha, quem atendeu a porta foi o Rodrigo. Ela falou, mas o Rodrigo já voltou? Isso era tipo 1 da tarde, ele não era o horário de ele estar lá ainda. Ela falou, tudo bem, eu ligo para ele. A Franciele liga para o Rodrigo. Com o corpo da filha dela no chão, ele vendo a Jennifer morta, e fala para a mãe assim, não, ela está dormindo. Eu falei, como está dormindo, Rodrigo? Então eu vou ligar para ela. Liga e a Jennifer não atende. Eu falei, não, agora estou esquisito. Liga de novo para o Rodrigo. Fala, Rodrigo, você vai me passar agora o telefone para ela. Você acorda essa menina, eu quero falar com ela. Coisa insuportável. Acorda, garota, está me deixando nervosa. E ele fala, tá, desliga. Ele desliga, pega, vaza e manda a seguinte mensagem para a mãe, para a Franciele. Ela está dormindo o sono eterno porque eu a matei. Ele diz assim, eu nunca te perdoei pela traição e você me traiu. Esse é o choro de criança que eu te falei. Lembra que ele disse no domingo, você vai chorar igual criança? Era esse o choro de criança que ele falou. Você vai chorar. E essa senhora, a Franciele, durante o julgamento, chora realmente. O choro dela, cada vez que ela tem que falar que a filha dela tem 15 anos, ela chora um choro tão doído, um choro tão chorado. É uma pena. E ele foge. A Franciele fica sem saber. Ela fala, não, você está brincando, está acontecendo. Então, ela cai, as pessoas da escola vão acudir ela mostra, ela fica paralisada ali, as pessoas da escola ligam para a polícia vai até a casa e constata a morte da Jennifer. E o Rodrigo caiu fora, parece que ele ficou uns 18 dias foragido, até que ele se entrega com essa conversa de que ele foi traído, foi abandonado pela mãe, e que aquilo mexeu na cabeça dele, e que é isso? Polícia agora. Agora chegou a polícia. Não sei se esse microfone novo pega esses barulhos. Tomara que não. Ai, nossa, se o microfone novo não pegar a gente está liberto. Olha coisa boa. Me conta aqui se o microfone pega barulho. Deixa aí no comentário para eu saber. Obrigado. Então, o Rodrigo volta depois de uns dias, se entrega, é preso e vai construir essa narrativa de que ele teve um choque emocional da pseudo-traição, que parece que nunca existiu, de novo, como a própria Franciele fala no julgamento, mesmo se fosse, se separa, não mata minha filha. Jennifer, infelizmente, ele não chama socorro, ele não tenta reverter o que fez, porque ele estava muito decidido, né, na morte daquela moça tão inocente, tão brilhante, tão possivelmente que estaria desenvolvendo uma vida por inteiro. Uma coisa que foi interessante, a morte dela foi dia 16 de fevereiro de 2022. Em outubro de 2022 já foi o julgamento. Você percebe, inclusive, que as pessoas ainda estão meio tontas, porque o tempo era muito, muito curto, né? A filha da mais nova,
até então, durante o julgamento, não sabia que o pai tinha matado a irmã dela. É muito angustiante de você ver a Franciele falando como que eu conto para minha filha que o pai dela matou a irmã dela, como que eu cuido da filha de um assassino, que é minha filha que eu amo, mas é a filha de um assassino. E ali se estabelece, ele foi condenado a mais, eu acho que 24 anos de prisão, e ele já diretamente, ele estava preso desde que se entregou lá 18 dias depois do crime. Uma coisa interessante é que ele já começou a ler. Ele já está lendo, e já está... Gente, pelo amor de Deus. Você ler um livro, eu sei que tem que fazer provinha, tem que fazer um monte de coisa, não é só ler, não é qualquer livro que lê. Mas, cara, o cara tá na prisão, lê um livro e ganha um dia sabe, tem certos escárnios com a sociedade que isso tem que parar, gente. Pelo amor de Deus. Não tem essa de ler um livro e diminuir um dia de pena. Não tem, chega. É uma coisa assim, chega, sabe? É uma coisa uma coisa assim, pelo amor de Deus. É uma coisa assim, pelo amor de Deus. Temos que parar com isso. Ler livro não pode dar diminuição de... O cara não está fazendo nada na cadeia, nada, não está fazendo nada. A pessoa não está fazendo nada na cadeia, não está fazendo... Ah, mas não quer saber, não quer ir preso, não mata. Não é? Aí lê um livro e tem uma diminuição, e pede... E é um trâmite, você vê, é uma coisa, se ele lê o livro, daí vem as provinhas, ele pede, então, sendo assim, segundo o inciso, blá, 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 pedimos diminuição de um dia de... Por favor, sabe? Mas, por favor, não tem diminuição. Mas leia 20 mil livros, mas não vai ter diminuição de pena. O mínimo que você tem que fazer é ler, para pelo menos começar a falar um português melhor. Eu estou falando para qualquer pessoa que vai presa. Não dá. Isso deixa a gente nervoso. Tem o componente de que a menina mais nova é filha dele, pelo que eu entendi, ela está visitando o pai na cadeia, isso é um problema da família. Não vou aqui dizer se deve ou não deve, quem deve ou não deve, quem não deve, o que deve ser feito. O fato é que ele é o pai da garota. Então, não sei, quando a menina crescer, ela pode até decidir não querer. Aí é o problema dela, né? Não está ligado ao crime diretamente. Muita gente fala que talvez isso, aquilo, não sei, eu vou ficar aqui só no crime da Jennifer mesmo. Eu prefiro mais do que discutir se o Rodrigo merece ou não ter uma segunda chance de amor da vida. Isso eu deixo com o destino, com quem lhe compete. Eu prefiro aqui engrandecer a Jennifer, que era uma menina brilhante, linda, amada e que amava, que não tinham os problemas ligados geralmente ao crime. Este é um crime que mostra que qualquer pessoa que pode estar ao seu lado pode virar um assassino sem aviso prévio, que me lembrou de novo, fecho aqui com aquilo que eu abri falando da Rosângela Monteiro, quando ela traz esse dado, e este crime comprova o que ela fala. Uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, desavença com ninguém, apontamento de erro com nada, ninguém virou e falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. O Rodrigo, a morte da Jennifer é arrasadora, mas pelo que eu entendi, tão surpreendente quanto a morte dela, é que o Rodrigo, o padrasto, foi o assassino de tudo isso. Bom, é isso. Para a Jennifer, um beijo para ela, brilhe, porque assim a gente vai. Fica aqui meu convite sempre para poder entrevistar a mãe da Jennifer, a Franciele, o advogado de defesa do Rodrigo, qualquer pessoa que esteja envolvida no caso e quiser trazer mais informações, mais versões e mais detalhes, é só mandar para a equipebertoribeiro@gmail.com, a gente entrevista todo mundo, porque assim a gente vai trazendo sempre vídeos, porque isso que é importante para a gente, porque eu acho que esse tipo de caso faz com que os nossos sinais de alertas fiquem ainda mais ligados. Na verdade, você imaginaria que como se chamava o Bons Sons, mataria tanto forte assim? A gente nunca tem certeza. É isso, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco, que tem vídeo todo dia. Até já.